tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos novamente aqui para adorar, para louvar o nosso Deus. Como é bom a gente poder louvar e adorar a Deus. Então vamos neste momento primeiro fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque mais uma vez nós estamos aqui louvando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. Agradeço a Deus por cada criança que está ouvindo, ó Pai, neste momento, ó Pai, a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Agora que nós oramos, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Vamos ficar de pé em casa, junto com a mamãe, com o papai, com os irmãos e louvar ao nosso Deus. Vamos lá? 1, 2, 3, palavrinhas! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Que gostoso, né, criança? Como é bom a gente poder louvar o Senhor. É maravilhoso. Isso alegra o nosso coração quando nós louvamos, quando nós cantamos, né? Então vamos para o nosso versículo de hoje. E o nosso versículo de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. É um versículo grande, só que a gente vai pegar só um pedacinho dele para a gente aprender, tá bom? Para ficar mais fácil. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. E a palavra de Deus está falando que a gente precisa estar sempre firme, continuar firme no caminho do Senhor, porque tudo aquilo que a gente faz para Deus, isso não é vão, porque Deus está lá vendo tudo aquilo que a gente está fazendo. Então eu peguei um pedacinho do versículo para a gente aprender, que diz assim nesse pedacinho do versículo, ó, continue fortes e firmes. 1 Coríntios 15:58. É para a gente permanecer firme, fortes. Às vezes as coisas acontecem, a gente fica desanimado, triste, mas a palavra de Deus diz que a gente não precisa ficar triste, a gente tem que ficar forte, firme, alegre, inabalável. Então agora nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus com a nossa história de hoje. Vamos lá? Na nossa história de hoje, crianças, eu quero um pouquinho relembrar com vocês o que aconteceu. Lembra as histórias passadas que a gente contou? A história de Jesus? Lembra que quando Jesus estava aqui, ele fez muitos milagres. Jesus andava pelas cidades pregando a palavra de Deus e os seus discípulos estavam sempre junto com eles. E lembra também, crianças, que Jesus foi levado preso e que Jesus morreu. Eles mataram Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos libertar de tudo isso. Lembra o que é pecado que eu te ensinou? É tudo aquilo que a gente faz de errado. É quando a gente fala palavrão, quando a gente briga, desobedece o papai e a mamãe. Todas essas coisas são pecados e isso entristece o coração de Deus. E aí a gente vem e pode pedir perdão para Jesus. Perdoa, Senhor, por tudo de errado que eu fiz. E aí Jesus vem e nos perdoa. Por isso que Jesus morreu, para que nós pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados e um dia morar no céu com Ele. E sabe, depois que Jesus morreu, lembra? Jesus não ficou morto, mas Ele reviveu, Ele ressuscitou. E depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu várias vezes para os seus discípulos. E Ele falou assim para os discípulos antes de ir para o céu. Falou para os discípulos ficarem em Jerusalém e aguardar, porque eles não iam ficar sozinhos. Sabe por quê, crianças? Jesus, Deus ia mandar o Espírito Santo. E aí depois Jesus foi para o céu e apareceu 2 homens de brancos que falaram assim: vocês estão vendo Jesus ir para o céu? Da mesma forma, Ele vai voltar para nos buscar um dia. E enquanto isso, os dias foram passando e os discípulos ficaram lá em Jerusalém. Os discípulos queriam ver logo, estavam ansiosos pela vinda do Espírito Santo. Mas os discípulos, eles sempre se reuniam para louvar, para adorar a Deus, para cantarem louvores juntos. E um dia eles estavam lá reunidos numa casa, eles estavam pregando a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu na hora que eles estavam ali, todos reunidos, louvando, adorando a Deus? Veio um som de um vento bem forte. Veio um som de um vento, crianças. E aí veio um fogo sobre eles. E era o Espírito Santo de Deus. E naquela hora, o Espírito Santo veio sobre todos eles, os discípulos. E os discípulos tiveram poder e começaram a falar em outras línguas. Em uma língua diferente da deles. E naqueles dias, lá em Jerusalém, a cidade estava assim, cheia de gente. Então as pessoas ouviram aquele barulho e correram para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, eles viram Pedro e João lá pregando sobre a palavra de Jesus. Enquanto Pedro ali pregava a palavra de Deus, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, cada um era de um lugar diferente, de um país diferente, falavam línguas diferentes. Mas eles conseguiram entender tudo o que Pedro estava falando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fez eles compreender na língua deles aquilo que João e Pedro estavam falando sobre Jesus. E naquele momento, muita gente creram em Jesus e foram batizadas. E aí, crianças, depois daquele dia,
foi vindo mais pessoas que iriam ouvir da palavra de Jesus. E olha, estava ali cheio de gente querendo ouvir. Aonde Pedro ia e João, ele falava da palavra de Deus e as pessoas ficavam felizes, contentes. Muitas pessoas foram batizadas e agora fazia parte da família de Deus. Criança, nós também fazemos parte da família de Deus. Quando a gente tem Jesus no coração e busca a Deus, nós fazemos parte dessa família maravilhosa, da família de Deus. Nós temos a igreja, que a gente vem aqui, a gente louva, a gente adora a Deus, mas a igreja não é as paredes, a igreja somos nós, o povo de Deus reunido, louvando e adorando a Ele. E nós podemos fazer aí, você pode se reunir na sua casa aí e também louvar e adorar a Deus, porque você é a igreja de Cristo, você está louvando e adorando a Deus. Você pode fazer isso com o papai e com a mamãe todos os dias, que Deus estará ficando muito feliz de ver você ali louvando e adorando a palavra de Deus, adorando a Deus. Vamos neste momento estar orando e agradecendo a Deus pelo Espírito Santo, que está sempre conosco. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e a gente sempre está feliz, contente, porque Ele está juntinho de nós. Vamos agradecer a Deus por isso? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, te agradecer pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que nos ajuda, ó Pai, a pregar, a falar da tua palavra. Muito obrigada por tudo, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, no nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças, até a semana que vem!